amigo João Paulo Carvalho, o meu muito obrigado. Isto tem quantos? A apresentação está aí. Ora, muito bom dia a todos. Fico um pouco embaraçado com estes elogios todos que o professor sempre me tece e esta amizade sem limites que sempre tem manifestado por mim. Este facto andamos há vários anos, não sei se há 10, mas já há muitos, e sempre me preocupou esta necessidade de concretizar a parceria com a CBS e retribuir de alguma forma o modo e o carinho com que sempre tenho sido tratado. Portanto, este enquadra-se num âmbito de, penso que são neste momento 5 webinars. O primeiro é sobre a orientação a resultados e gestão estratégica e ainda não é bem prático, o próximo será muito mais prático do que este. É ainda o começar a discutir e a apresentar uma linha de orientação que tem a ver precisamente com estas duas grandes correntes ou grandes ideias para a gestão empresarial. Não só empresarial, mas também de organizações, porque nós, no meu caso concreto, trabalho muito com instituições do setor público e ONGs, portanto, e desde já a gestão estratégica não se aplica só às empresas, a gestão estratégica, a orientação voltada, aplica-se praticamente a todo o universo, sejam empresas do âmbito público, privado ou instituições da administração pública, tanto central como local. Estamos a tentar aqui, portanto, a minha tecnologia de vez em quando prega-nos algumas partidas, já consigo partilhar e já está em modo de apresentação. Aqui um número qualquer que eu tenho que ligar. Aqui é F5. É a mesma coisa também fazer aqui. Sim, ok. Pronto. Estamos então finalmente operacionais. Peço desculpa por este pequeno interregno. Pronto, vamos trabalhar em conjunto, portanto, esta apresentação é uma apresentação conjunta da Quidgest, da Software Plant, do grupo Quidgest e da CBS, como dizia, a entidade que conheço há vários anos e que sou sempre muito bem tratado e muito bem atendido, e hoje está na hora de começar a retribuir esse tratamento. Vamos começar por falar um pouco de tópicos, de temas ou daquilo que são as definições do que é a gestão orientada a resultados. A gestão orientada a resultados é um mindset, não é propriamente uma disciplina, portanto é uma forma de estar que individual e coletivamente todos nós temos em algumas fases da nossa vida, todos nós temos coisas que queremos fazer, temos patamares que queremos atingir, queremos fazer determinadas formações, queremos sair de lá com determinadas avaliações, com determinadas notas e estabelecemos uma determinada meta e depois trabalhamos para atingir essa meta. Isto é o mindset, digamos assim, aquilo que é o enquadramento de uma gestão orientada a resultados. Obriga ao estabelecimento de metas, de objetivos e depois a sistematicamente tentar concretizar, atingir esses objetivos. Eu faço esta chamada de atenção entre a orientação a resultados e depois a gestão estratégica, elas acabam por estar muito interligadas e vamos ver depois mais à frente o porquê, porque não são exatamente a mesma coisa. Eu acho que depois a gestão estratégica, quando passa aqui à parte seguinte e começamos a discutir gestão estratégica, a estratégia o estratega vem do grego, do general, dos militares, e a estratégia de facto vem da ciência das operações militares, como diz o dicionário primeiro da língua portuguesa, ou de uma forma assim mais popular, há uns estratagemas, umas artimanhas que engendras para conseguir atingir os teus objetivos. Não é bem assim. Do ponto de vista tático, também para colocarmos já a tática fora de campo, tem a ver com a forma como dispomos, aqui neste caso as tropas no terreno que escolhemos. A estratégia está muito para além da tática. A estratégia tem a ver com tudo. A estratégia é global. A questão da estratégia obriga-me a pensar de uma forma integrada, não de esquecer detalhes. Não esquecer que uma operação militar, por exemplo, pode falhar porque faltou combustível. Ou porque, por exemplo, o lubrificante de motores que estou a utilizar não suporta determinadas temperaturas extremas. A estratégia tem que pensar nisto. A estratégia tem que antever todos os cenários.
tem que estar preparada para toda e qualquer circunstância, não dá para improvisar ali no terreno. Isto é mais da tática. Neste caso, a estratégia tem que se assegurar que existem todos os recursos necessários, que existem todos os meios para agilizar e utilizar devidamente esses recursos, que existe toda a integração com toda a envolvente, com todos os intervenientes, de modo, e isto na estratégia, quanto mais aliados melhor, quanto menos inimigos melhor. Portanto, queremos muitos aliados, por mais pequenos que sejam, é importante e são importantes os aliados, e depois conseguir, de facto, atingir a prossecução daqueles que são os objetivos finais. Esta questão da estratégia, face à orientação para resultados, para mim, ultrapassa a orientação para resultados. Vamos ver à frente que, para a execução e prossecução da estratégia, eu preciso de ter um mindset de orientação a resultados, eu preciso ter as pessoas focadas nos resultados, mas a estratégia vai mais além, porque eu tenho que preparar todo o terreno para que eu tenha as pessoas certas, no lugar certo, com as atitudes e as ações certas, para atingir os resultados que pretendo atingir. É, de alguma forma, extravasar o simples âmbito da componente de orientação a resultados, ir mais além, e fazem parte necessariamente uma da outra. Como dizia, a gestão estratégica envolve a necessidade de planear completa e totalmente, estabelecer todos os grandes objetivos, as grandes linhas de orientação, objetivos, e depois as metas necessárias para esses objetivos. Um objetivo acaba por ser algo desejável e de que se quer concretizar, e as metas, muitas delas podem ser metas intermédias, balizas, vão-me dizer como é que eu vou conseguir, ou estou no bom caminho para, no final da implementação e da utilização e da execução da estratégia. Geralmente estamos a falar de coisas de 3 a 5 anos. Por exemplo, em instituições de ensino podemos estar a falar de estratégias a 20 anos. A formação de doutorados é uma coisa há 20 anos, provavelmente, não é uma coisa que se faz de hoje para amanhã, não conseguimos obter 10, 15, 20 doutorados numa instituição, partindo de uma carreira de base em 5 anos sequer. Portanto, exige mais tempo, exige uma maturação muito maior, exige uma orientação estratégica de muito mais longo prazo, neste caso nas instituições de ensino do que noutras instituições. Geralmente estamos a falar de 3 a 5 anos de programação, de pré-programação, 3, 4, 5 anos, onde estabelecemos uma orientação, determinada linha de atuação, e depois temos que, de facto, estabelecer todo um conjunto de objetivos. Chama a atenção, pronto, e depois é de entrar no segundo webinar, na parte de Balance Scorecard, onde vamos falar da necessidade de articulação entre os vários objetivos e da forma como estes terão que ser distribuídos, para não esquecermos que não é só o resultado final que conta, não é só a orientação ao resultado final, porque se fôssemos de orientação ao resultado final, imaginando uma situação de uma instituição, de uma empresa, em que os acionistas exigem uma determinada margem de rentabilidade. Chegado próximo do fim do ano, o administrador da empresa não está lá nem perto, começa a vender máquinas, vende equipamentos, vende terrenos, vende a própria unidade para atingir o resultado. Portanto, não chega. É preciso algo mais, é preciso haver um outro tipo de controle, de monitorização, de verificação, outro tipo de planificação e de acompanhamento constante, porque não se pensa que a estratégia, desenha-se a estratégia e ela vai ser implementada. Não, tem que haver acompanhamento constante, semana a semana, mês a mês, trimestre a trimestre, não deixar as coisas ao acaso, porque muitas vezes, até mesmo quando planeamos operacionalmente a um ano, se metemos as metas todas a 31 de dezembro, é meio caminho andado para nós conseguirmos atingir. Geralmente recomendo que as metas sejam trimestrais, pelo menos, no mínimo, para que trimestralmente possamos olhar se estamos ou não no bom caminho, que tenhamos, de facto, o acompanhamento das várias situações, porque, volto a dizer, a estratégia obriga-me a ter todas as componentes. Recursos adequados. O cuidado e o tratamento dos recursos é fundamental, inclusive para a sustentabilidade. Eu tenho os recursos para hoje, mas preciso começar a cultivar e educar os meus recursos para amanhã. Tenho que ter a estrutura e modernizar e melhorar a estrutura de forma contínua. Coisas como qualidade, eficácia e eficiência são necessárias nesta questão e têm que estar presentes na estratégia. A inter-relação, o relacionamento com terceiros. Nenhuma instituição vive sozinha, nem sequer uma instituição pública se pode dar ao luxo de dizer eu não preciso dos meus utentes ou não preciso dos meus clientes. Precisam. Sem eles não há razão de existência. Portanto, essa necessidade de interação e a forma como se interage, para depois, de facto, termos os resultados que são os resultados finais que pretendemos atingir, aquilo que tem a ver com o âmbito da nossa atuação. Portanto, fazemos um plano para atingir determinado conjunto de objetivos, mobilizamos os recursos humanos e materiais, às vezes mais do que mobilizar é necessário pensar em prepará-los, em tê-los devidamente preparados, não se encontram recursos disponíveis de qualquer forma, recursos financeiros é fácil, recursos de máquina é fácil, recursos humanos é a componente mais difícil da gestão.
As máquinas obedecem-nos. Não obedecem, trocamos por uma nova, não tem problema nenhum. As pessoas é muito mais complicado, os recursos humanos têm que ser educados a nível de longo prazo, dar-lhes proporcionar-lhes carreiras, proporcionar-lhes caminhos que se coadunem com aquilo que é a estratégia, os objetivos estratégicos da instituição. Que estejam focados e focalizados e capacitados para as suas funções na instituição e para poderem crescer dentro da própria instituição para outras funções em termos futuros. E depois colocar as restrições que o meio nos envolve, as interações com terceiros, seja desde o enquadramento legal, àquilo que são questões como a ética, comportamentais, que nós próprios nos devemos colocar e restringir em termos de atuação. Não vale tudo, como eu dizia, não vale o administrador vender lotes de terreno, ou vender as matérias-primas, ou vender a maquinaria da empresa só para atingir um resultado financeiro no final do ano. Não vale tudo. Há restrições, há limites, há ética, há comportamentos que têm que ser considerados e também aquilo que é a própria exigência, o próprio mercado, a concorrência entre outras instituições. Nas instituições públicas não há assim tanta concorrência entre elas, mas quando falamos das empresas, obviamente temos que considerar que existe um mercado, existe concorrência e que não basta ser bom, é preciso ser quase continuamente o melhor e posicionarmos dentro dos melhores sempre de forma continuada a crescer e amadurecer nesse caminho. Portanto, voltando à questão estratégica e à questão dos macro-objetivos ou das macro-orientações, todas as empresas apresentam uma visão e uma missão. Eu costumo dizer que a missão é a derivada da visão, a visão é a primitiva da missão. Eu digo isto por uma razão simples, até porque muitas vezes somos obrigados a fazer o exercício inverso. Na realidade, quando trabalhamos com a administração pública, notamos que a missão está plasmada na própria lei. A visão tem que ser trabalhada a partir da missão, porque a visão é um estado desejável, é aquilo que nós desejamos para nós, para a sociedade, em termos futuros, para aqueles que nos envolvem. Muitas instituições olham para o seu umbigo, nós temos que olhar para a nossa volta. Eu posso dar, por exemplo, um exemplo de uma que não foi eu que tratei, mas que visito com alguma frequência, porque trabalho com eles num outro projeto, que é a Aura. A Aura, que é a entidade reguladora de águas e saneamento em Moçambique, tem uma visão de um serviço público de águas a servir o utente. Não é a Aura ser a referência nacional, internacional, mundial, do que quer que seja. É a Aura que tem uma visão de que quer que aquilo que ela regula, aquilo que ela trabalha, sirva bem o utente, o utilizador, o cidadão, que é o consumidor final dos bens e serviços, que ela deve regular e fiscalizar. E isto é uma visão bem colocada, uma visão focada no outro, no interesse social, no interesse coletivo, dentro daquilo que, obviamente, são depois as atribuições da Aura, que é, de facto, estabelecer a regulamentação e fiscalizar o cumprimento dessa mesma regulamentação de forma concreta e atempada e adequada para que o cidadão, no final do dia, seja bem servido de forma contínua. E isto é uma questão de uma visão e de uma missão bem enquadradas. Geralmente as empresas têm uma visão que lhes é atribuída, distribuída, seja pelos seus acionistas, pelos sócios fundadores, que lhe estabelecem a visão e de alguma forma também a missão. Eu costumo perguntar aos dirigentes máximos o que é que o vosso acionista vos pede, o que é que ele vos questiona. Isto tem a ver depois com a forma como nos vamos orientar do ponto de vista de construção da estratégia para aquilo que é a satisfação do acionista. Por isso é que existe muitas vezes, fugindo um pouco para o balance scorecard que vemos mais tarde, não hoje, a perspectiva de topo, perspectiva financeira para as empresas é geralmente essa, nas instituições públicas não é seguramente essa. Nenhuma delas visa o lucro ou a remuneração do acionista em termos financeiros, visa sim a remuneração do acionista noutros termos, em termos sociais, ambientais, de saúde, de educação, do que for, conforme a área em que se situa, e é a partir da visão e da missão que a instituição tem, é a missão que lhe diz o que é que ela tem que fazer para concretizar a missão, que se vão construir os vários objetivos estratégicos que devem depois estar, de facto, e quando digo que a estratégia é holística, ela não pode deixar nada ao acaso. Era aquilo que eu dizia, não é só chegar ao campo de batalha, é desde logo escolher o campo de batalha, é desde logo escolher com quem vamos para o campo de batalha, desde logo assegurar que teremos todos os recursos necessários no momento exato em que serão necessários, que temos assegurada toda a logística. Isto pode ser falado em termos militares, pode ser falado em termos empresariais, pode ser falado em termos de qualquer instituição que presta serviço a terceiros, de um hospital, de uma universidade, de uma escola, qualquer que ela seja, de uma instituição de serviço, qualquer que ela seja. Todos temos de estar preparados para servir o utente no momento certo, com os recursos necessários e o atendimento adequado. E para isso não podemos esquecer os nossos processos, a forma como nos organizamos, a forma como estamos preparados para receber aqueles que são os nossos clientes, utentes, aquilo que lhes queremos chamar,
e termos os recursos adequados para preencher essas posições com a qualidade necessária, e qualidade é adequação ao uso, é preparados para responderem com eficácia, primeiro que tudo, e depois com eficiência, porque a eficácia é dar a resposta certa e necessária a quem nos procura. A eficiência depois é, obviamente, minimizar o custo dessa ação. Mas, primeiro tudo, eficácia, depois eficiência, clarificando. Eficácia é responder adequadamente, eficiência é minimizar o recurso a essa resposta. Podemos ser eficientes a fazer um mau serviço. Se temos uma unidade industrial, por exemplo, de produção de pregos, e nos dão um objetivo de produção de 500 toneladas mês, nós podemos resolver o assunto, que é vilhas de 20 centímetros cada uma, de meio quilo cada uma. É fácil. Não é, é eficiente, porque cumprimos, de facto, aquilo que era, e fizemos cavilhas extraordinárias de uma qualidade extrema, mas não é aquilo que é adequado, não é aquilo que resolve, não é eficaz, porque quando chega depois aos locais onde tem que ser distribuída, se olhar para aquilo que não serve para nada. Portanto, esta questão é importante, portanto, é ter o cuidado de que não podemos olhar só para o resultado final, portanto, a orientação a resultados, mas temos que olhar para tudo aquilo que é necessário para, no momento em que precisamos dar resposta, consigamos dar a resposta adequada e assim atingir os nossos objetivos finais, que é ter em cada instituição aquilo que é pretendido. Pronto, como o caso da Quidgest tem uma determinada visão, que tem a ver com uma sociedade na qual trabalhamos, evoluída, baseada em meios em sistemas de informação adequados e desenvolvidos de forma com geração automática de código, e depois, obviamente, a nossa missão é desenvolver sistemas, gerando sistemas automaticamente através de gerador de código, que são adequados, que dão a resposta adequada às instituições que são nossos clientes, sempre preocupados. Não que nós fazemos muito bem ou o que quer que seja, é que aquilo que é colocado naquela instituição vai ajudar a melhorar, lhe vai permitir fazer adequadamente o seu trabalho. Nós dizemos, por exemplo, no nosso caso, o seu sucesso é o nosso sucesso. Só somos bem-sucedidos se o nosso cliente, porque nós trabalhamos cliente-utilizador final, se o nosso cliente for bem-sucedido naquilo que é a sua missão, naquilo que é o seu trabalho do dia-a-dia, naquilo que é a sua atividade diária. É da forma como nós encaramos e, de facto, nesta perspectiva. Dizia também há pouco que os recursos têm que ser preparados, não só para o que é hoje necessário, mas para o progresso. O mundo muda todos os dias, a capacidade de conhecimentos muda todos os dias, estamos perante transformações brutais a nível tecnológico, não tem nada a ver com o que era há 10 anos, se calhar daqui a 2 anos não tem nada a ver com o que é hoje, entrou a inteligência artificial em jogo, há discussões, há limites, mas também há novos mecanismos, novas ferramentas, temos que aprender a lidar com ela, a controlá-la e temos que ter as pessoas preparadas para o fazerem. As questões da cibersegurança, por exemplo, para quem trabalha nesta área de sistemas e que trabalha com computadores, e hoje praticamente nós trabalhamos com computadores, até na área da medicina se trabalha com sistemas informáticos. Esta necessidade de ser resiliente, de resistir à intrusão, começa também por educar as próprias pessoas a resistirem àqueles e-mails simpáticos. Você herdou 1000 meticais ou herdou 5000 meticais, ou tem aqui uma conta bancária de um tio falecido, clique lá num link, ou a sua caixa de e-mails está cheia, clique num link. Das pessoas, antes de clicarem, por exemplo, num link, estarem educadas para lerem bem aquilo que lá vem e dizer, não, isto estão-me a tentar pegar, estão-me a tentar estragar a vida. Portanto, é essa necessidade dos recursos estarem programados, preparados para aquilo que é hoje e lhes oferecer capacidade de crescimento para aquilo que vai ser o amanhã, que é fundamental para garantir sustentabilidade, porque nós não vivemos só o ano de hoje, ou este mês, ou este dia. Estamos a falar de estratégia, estamos a falar de 4 a 5 anos, estamos a falar de prever situação que se antecipa daqui a 4 a 5 anos, e muitas vezes, hoje em dia, cada vez mais com flexibilidade. Há muitos anos podíamos estar a fazer planeamento a 20 anos que as coisas não mudavam. Se calhar aquele senhor que trabalhava num banco suíço durante 20 anos apostou que o dólar ia subir todos os dias e todos os dias acertava, a partir de determinado momento deixou de ser verdade. Hoje muda drasticamente os câmbios, no caso dos câmbios, como outras coisas mudam drasticamente todos os dias. Acima de tudo, flexibilidade, estarmos preparados para estruturas mais flexíveis, mais lineares, de resposta mais rápida. E a estratégia tem que pensar nisto. Não nos pode deixar sem pneus, não nos pode deixar sem gasolina, ou que o óleo lubrificante congele nos motores. Isso não pode acontecer. Aí a estratégia aí vai mais longe, tem que ir a todos os pormenores, não pode deixar nada de fora. Daí se poder dizer que a estratégia é holística, facilita a sustentabilidade, encara o presente, antevê o futuro, porque não estamos só no hoje, estamos hoje a medir o que estamos a fazer, se estamos no bom caminho para aquilo que queremos amanhã. E isto é de facto fundamental, não deixar passar. Portanto, em termos de notas finais, eu espero não ter sido muito rápido, eu sei que falo um pouco depressa, depois pode fazer um pouco slow nas apresentações, mas
A orientação a resultados per si não assegura o sucesso de uma organização. Eu posso, de facto, vender os terrenos, alienar umas viaturas, despedir umas pessoas e apresento um resultado, um profit and balance, um resultado líquido positivo. Mas isso não me garante a sustentabilidade, não me garante que eu vou atingir resultados de longo prazo, não me garante que eu vou estar daqui a 5 anos a discutir um novo plano ou daqui a 4 a discutir um novo plano para os 5 anos seguintes. Garante-me apenas que atingir naquele momento. Aliás, a questão da gestão estratégica, depois temos aqui mais algumas informações que são de facto relevantes e que têm a ver com a pouca importância. Fala-se muito, faz-se muito pouco em termos de gestão estratégica. E há coisas que são realmente importantes. Obviamente que a gestão estratégica, depois, se eu tenho uma estratégia, tenho objetivos, tenho metas a atingir, carece que as pessoas sejam orientadas para o atingimento dessas metas e que, de facto, os sistemas de avaliação e desempenho estejam preparados para recompensar esse atingimento dessas metas. Faz parte. Agora, eu acredito muito mais da gestão estratégica do ponto de vista holístico, que necessita da orientação a resultados, do que somente na orientação a resultados como fator único. Não chega, porque pode realmente ficar relativamente curta, não me faz conseguir atingir aquilo que são objetivos estratégicos de médio e longo prazo, porque estamos a falar de médio e longo prazo, mas que têm que ser começados a medir hoje. Não podemos deixar para amanhã. Mesmo que eu estabeleça uma métrica de faturação de X milhões no final do ano 31 de dezembro, eu tenho que dizer quanto é que eu pretendo em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, para saber se estou ou não no bom caminho, porque eu posso chegar a maio e junho e dizer assim, não, isto não está nada no bom caminho, estou aqui num desastre completo, eu tenho que mudar o rumo. Como posso ter outras situações que são projetos, de implementação de projetos, em que eu tenho que constantemente medir se o projeto está ou não dentro dos prazos e a cumprir aquilo que é necessário em termos de entrega e satisfação dos vários intervenientes, dos vários interlocutores, principalmente que são objeto do projeto. Vamos construir uma ponte, temos de saber em cada momento se estamos a seguir ou não os programas, não vamos esperar pelo final se a ponte está ou não na data prevista construída. Nós temos que semanalmente, mensalmente, trimestralmente, ok, estamos dentro dos prazos previstos, estamos a cumprir com aquilo que é suposto e a questão aqui da comunicação, que também tem que ser introduzida, é importante comunicar. A comunicação da estratégia para todos aqueles que têm que executar é fundamental, como depois o feedback em termos de execução, seja de capacidade de execução, seja de sobrecapacidade, seja de algum tipo de dificuldade, ser transmitido para se poderem tomar medidas corretivas. Não se vai pensar que se estabelece uma estratégia, que é aquilo que é uma espécie de livro sagrado, que não pode ser movimentado ou mexido em qualquer momento. Tem que ser adequado, tem que se aproveitar oportunidades, tem que se debelar deficiências ou resistências ou, eventualmente, alguns obstáculos que surgem que têm que ser debelados, tem que ser colocado um determinado esforço adicional num determinado momento, numa determinada área. A estratégia tem que ser monitorizada passo a passo. Não esquecer isso, não é só temos uma estratégia muito bonita, esquecemos de a comunicar, esquecemos que quem tem que executar a estratégia no final é desde o senhor que está na portaria até o administrador ou PCA, quem quer que seja, todos fazem parte da execução da estratégia, cada um com o seu papel, e todos são fundamentais. Se me deixarem entrar um assaltante portaria adentro, a minha estratégia pode ser colocada muito em risco. Se um determinado colaborador não tiver os comportamentos adequados e necessários à execução da estratégia, ou não saber o que anda a fazer em relação à estratégia, coloca uma estratégia em risco. Portanto, tem que se implementar, tem que se comunicar essa implementação e tem que se ter feedback, tem que se ter retorno constante e monitorizar constantemente. Se não o fazemos, corremos o risco de falhar. É a mesma coisa que andarmos a conduzir de olhos fechados. Eu presumo que entre o primeiro cruzamento e a primeira árvore, um deles há de ganhar-nos. Portanto, essa necessariamente tem que se conduzir de olhos abertos, tem que se estar constantemente a fazer monitorização. Devemos ver isso depois, mais tarde, numa outra situação. Em termos de notas finais também, precisamente isto, é que há um trabalho feito pela BSC Colaborativo, que fez uma série de questões a um conjunto muito alargado de instituições. 95% das pessoas não têm conhecimento, dos colaboradores das instituições não têm conhecimento daquilo que é a estratégia da sua instituição, não fazem a mínima ideia. Portanto, vai ser fácil atingi-la. Obviamente que se 95 pessoas não sabem o que é que se passa, qual é a estratégia da organização, o que é que pretendem? Pois, se calhar é vender mais. Sim, mas como? Porquê? De que maneira? E qual é o teu papel nisso? Pois aí morre completamente. Não vamos a lado nenhum, porque se o soldado não sabe o que é preciso fazer lá no terreno, acabou. Faz as malas, vai para casa, que é melhor ir fazer uma saladinha, comer uma carninha, qualquer outra coisa, mas não estar ali sem saber o que está a fazer. E, de facto, 90% das organizações falham. Se calhar a diferença entre os 90 e os 95 é a sorte. Eu costumo dizer que as coisas, todas elas, têm 4 pilares. 3 mais 1. É querer fazer, saber fazer, acreditar que se é capaz.
Quem gosta trabalha com desporto, e muitas das coisas vêm ou dos militares ou do desporto. Se pensarem no coaching, o coaching vem do desporto. A estratégia vem dos militares. Nós temos de saber fazer o que queremos fazer, temos que querer fazer e temos que acreditar que somos capazes. Se não acreditarmos, é meio caminho andado para falhanço. E depois, geralmente, isso assim, aquela pessoa, aquele indivíduo, aqueles têm muita sorte. Não, não. Eles trabalharam estes 3 capítulos. A sorte vem mais ou menos por acaso. A sorte é uma consequência dos outros 3. Mas eu com 3 pernas consigo pôr um banco de pé. Com 2 não. Com 4 melhor ainda, tenho uma cadeira. Mas consigo ter um banco de 3 pernas. Chega-me perfeitamente para andar. Geralmente aparece a outra depois. Vem lá. É sorte. Não, não é sorte. A sorte é uma consequência de tudo aquilo que fizemos bem feito para que, de facto, os outros digam, que sorte. É como aquele indivíduo que tem boas notas. Tem uma sorte. Não, ele queima as pestanas, passa a noite a estudar. Estão lá apontamentos. Em vez de ir ao cinema, pega num livro ou vê um documentário. São coisas diferentes, não é sorte. Trabalha para que a sorte aconteça. Portanto, este é de facto o que leva a que muitas organizações falhem. E depois também as próprias equipas de topo, portanto 86%, segundo esta informação estatística, não perde mais do que 1 hora para discutir estratégia. É muito curto. A estratégia devia estar presente todas as semanas, pelo menos 2, 3 horas por semana, para perceber se estamos ou não. No mínimo, mensalmente, ter uma boa reunião de acompanhamento da estratégia de monitorização. Há que, como digo, implementar a estratégia. Há que monitorar continuamente a estratégia. Há que agir em caso de desvios positivos, negativos, aqueles que forem em conformidade, aproveitar oportunidades que surgiram, porque o enquadramento mudou, porque há aqui uma situação que prevê melhoria, ou debelar algum obstáculo, alguma dificuldade que tenha surgido. E isto é necessário fazer de forma apertada, não é deixar o carro bater na parede para depois irmos, ok, agora vamos ao bate-chapa, é a oficina. Não, antes de bater vamos travar, vamos corrigir rota, vamos rever o que é preciso rever. E isto tem que ser feito de forma contínua e a gestão de topo tem que estar envolvida. Costumo dizer para qualquer projeto, o envolvimento genuíno da gestão de topo é essencial. É essencial. Tem que estar lá, tem que liderar, tem que dar o exemplo e tem que ser o ponto de partida da comunicação. E volto a dizer, a comunicação, não só unidirecional, bidirecional, é fundamental, que as pessoas não tenham medo de comunicar, porque muitas vezes as pessoas têm medo de dizer, olha, falhámos aqui por isto ou por aquilo. As pessoas não podem ter medo de comunicar, têm que saber que é permitido errar, que é permitido que as coisas não corram às vezes tão bem quanto queremos e que quando não correm bem estamos lá para os acompanhar. Portanto, uma coisa é o aluno ter mais notas e esconder dos pais, outra coisa é o aluno dizer, pai, estou com dificuldade ali na matemática ou no inglês ou na álgebra ou na economia 2 ou na estatística 3, preciso aqui de alguma ajuda. Antes de bater na parede, vamos lá ajudar o aluno, o filho, a ter uma boa nota. Nós temos interesse em que todos tenham um bom desempenho, porque se todos tiverem um bom desempenho, seguramente a soma das partes será muito maior o resultado será muito maior que a soma das partes, teremos um bom desempenho. Se houver falhas, teremos um menos bom desempenho ou corremos o risco até de falhar. Porque isto da estratégia é uma espécie de rodas dentadas, se entrar aí ali no meio, a coisa complica. Portanto, ter esta noção de que a gestão de topo tem que estar muito mais envolvida na parte da estratégia do que muitas vezes está, porque andamos assoberbados com os problemas do dia-a-dia, o core. Mas a estratégia tem que nos preparar para os problemas do dia-a-dia, para o core. Temos que pensar neles antecipadamente. A estratégia, volto a dizer, é holística, tem que pensar em tudo, tem que nos preparar para tudo, para termos a resposta necessária e adequada àquilo que é o nosso foco final, para não nos desviarmos, não andarmos aos zigzags, aos S's. Não entrarmos em todas as transversais e esquinas à procura do caminho. Não, nós sabemos o caminho que queremos seguir. Então, temos de estar preparados para esse caminho, com tudo aquilo que é necessário para esse caminho. Deixo-vos com algumas leituras finais. Eu penso que a Arte da Guerra do Sun Tzu é demasiado e subejamente conhecida de todos, portanto não levanto grandes questões. Daqui, de facto, é um livro escrito por militar para militares, com um objetivo verdadeiramente militar, mas muito utilizado e muito difundido até pela cinematografia norte-americana, do ponto de vista de estratégia de preparação das ações, preparação do terreno, de escolha do terreno, de escolha dos aliados adequados e dos caminhos adequados. É preferível ganhar uma batalha sem a fazer do que travando a batalha. Não sei se alguma vez ouviram falar nas vitórias de Pirro, mas às vezes as batalhas trazem-nos vitórias de Pirro, e como dizia Pirro no fim de uma batalha ganhou, parabéns, general, teve uma excelente vitória. Estão a dar os parabéns, porque é que mais metade do meu exército ficou ali, estão a dar os parabéns, e caminha caso o exército na próxima.
Portanto, este cuidado que se tem que ter, às vezes é preferível ganhar sem ter batalha do que ter batalha. E isto não soluciona a arte da guerra e não só. Um outro livro que é conhecido com o nome Kama Sutra por outras razões, mas Kama Sutra dos negócios, de um senhor indiano, é mais antigo que o Sun Tzu, portanto, o livro original da arte da guerra deste senhor do Sun Tzu, mas é um livro interessantíssimo. Deste livro retiro uma história interessante que posso contar aqui muito rapidamente, porque tem a ver com a questão dos aliados, e às vezes são tão pequeninos que não contam. Qualquer aliado, por mais pequenino que seja, conta. A história é muito simples. Portanto, aquilo tem a ver com... A história toda roda em termos de um príncipe que é uma desgraça, foi afastado do seu principado por uma espécie de golpe de palaciano, e ele e os seus conselheiros principais são escorraçados, digamos assim, e têm que fugir. Um desses conselheiros, um senhor mais sábio, mais idoso, chega a uma aldeia a pedir ajuda, se lhe davam abrigo por aquela noite e alimentação. Pá, não, nem penso, vem atrás de ti, não queremos nada contigo. Então, mas se eu resolver um caso bicudo, vocês, uma coisa que tem um problema que vocês têm aqui muito grande, vocês deixam-me cá ficar esta noite e dão comida para depois amanhã seguir? Ah, sim, claro, tu conseguis resolver. Olha, temos ali um problema com uns espinhos tremendos que ficam no caminho para o poço de água onde temos que ir buscar água, e aqueles espinhos já fizemos tudo, queimámos, cortámos, nada, aquilo volta sempre a crescer. Ah, está bem, deixa cá ver. Vou lá ver os espinhos, pediu um caldeirão e pediu uma série de ingredientes, acendeu fogo, tipo uma sopinha. Fez uma sopa. E depois, olha, vocês agarram nesta sopa e vão aspergir ali os espinhos. É doido, mas olha, já que ele diz, já que nos comprometemos, vamos fazer isso. E fizeram, aspergiram os espinhos. No dia seguinte não havia espinhos até à raiz, não havia vestígios de espinhos. Então, mas o que é que foi? Pá, é muito simples. Aquilo que eu fiz é uma mistela que chama umas formigas que gostam muito desses espinhos com aquela mistela. Comeram tudo até à raiz. Portanto, a versão é, por mais pequeno que seja, portanto, a moral é, por mais pequeno que seja o aliado, não desdenhes, porque ele pode ser muito, muito importante. E em estratégia é importante ter todos mais aliados do que inimigos, volto a dizer, quantos mais melhor, seja em que nível for. E a estratégia não fala só da parte militar, se formos aí, vamos à parte da diplomacia, de outro tipo de coisas que se podem fazer, não só meramente em campo, mas essa é importante. Depois falo da gestão estratégica do professor Rebaldo Santos, portanto, estou a falar de literatura que existe em português e perfeitamente acessível. É um livro mais denso, com muitos exemplos concretos de situações específicas de implementação de estratégia, como é que foi implementada em determinadas instituições e, de facto, como é que a comprovar que quem implementa a estratégia e tem mecanismos de monitorização constante dessa estratégia, com uma equipa devidamente motivada, com uma total comunicação, com todos envolvidos na execução dessa estratégia, não atinge resultados, supera-os massivamente. Portanto, isto vem no livro do professor Robaldo dos Santos, acho que é muito interessante ler do ponto de vista de exemplos de coisas que se podem ver a nível concreto. Não vou vos tirar muito mais tempo, agradeço a vossa paciência e questões que tenham, obviamente, estou à vossa disponibilidade. Muito obrigado para já. Qualquer questão, estamos disponíveis. Obrigado. Obrigado, professor Carlos, por esta aula magnífica. Agora vamos ter um momento em que, tanto presencialmente quanto os que estão na nossa sala virtual, poderão apresentar suas dúvidas, opiniões, e depois teremos um momento em que o professor Carlos poderá interagir em forma, ou intervir em forma de respostas, e depois teremos o nosso fim do webinar. Agora queria convidar, obrigado, os que estão na sala online para que pudessem fazer as suas questões. Professora Maria Pata parece estar com a mão içada. Professor Matquite, professor Lourenço está com o microfone desligado, acho que está falando. Não estou a falar, estou a assistir à aula toda, com o rigor que me é próprio. Professor, devo-lhe agradecer por esta brilhante aula, devo-lhe agradecer pelos superiores ensinamentos. Apenas queria perceber, com a sua longa experiência internacional, Sim, por favor. como é que vê, não sei se me estão a ouvir.
né? Como é que avalia o caso moçambicano em termos de olharmos para o slide que está aí? Obrigado, Canimambo. A partir deste slide, unicamente este slide, neste slide nós podemos dizer obrigado. Neste slide nós podemos ler o nome de Carlos Calçada Marques. Neste slide nós podemos ter o contacto de Carlos Calçada Marques. Neste slide temos a imagem corporativa daqui de Geste. Não está, de facto, a imagem corporativa da CBS. Neste slide que está aqui, tem exatamente a mensagem que o professor Carlos Calçada Marques transmitiu. E eu vou explicar porque é que não está a imagem da CBS. Eu não sei se todos estamos a ver o slide. O slide tem um conjunto de pontos. Este conjunto de pontos é que, julgo eu, na minha interpretação, o professor Carlos Calçada Marques referiu-se à estratégica holística, né? É que nós temos chamado na CBS o social pela governança. Só estes pontos, estas ligações, é que nos permitem avançar, é que nos permitem suportar a conectividade. Esta conectividade hoje, que nos é apoiada, quer pelo Carlos Marques, quer e fundamentalmente por orientadores, para além do professor Carlos Marques, e essencialmente hoje, como bem dito pelo professor Carlos Marques, pela inteligência artificial. A pergunta é esta: acha que Moçambique, as empresas em Moçambique, os bancos em Moçambique, as universidades em Moçambique, têm estabelecido algum modelo de conectividade? Repito, acho que em Moçambique as empresas, os bancos, têm estabelecido algum modelo de conectividade suportado por aquilo que acabou de nos ensinar, estratégica, holística? E muito obrigado. Para responder pontualmente, não. Estão a esperar a minha resposta, é isso. Pergunta uma resposta. Acho que estamos muito longe de ter estratégias implementadas de forma holística, utilizando a gestão de redes, as parcerias, portanto, as coisas aparecem muito pouco visíveis. Inclusive, eu dei o exemplo de uma instituição moçambicana, a Aura, instituição pública, e conheço várias, que têm, de facto, uma boa formulação de visão e de missão, mas começamos por olhar para muitas outras instituições e, se calhar, não estão ao mesmo nível, e daí eu ter feito o destaque da Aura, daquilo que a Aura apresenta e que lhes tenho dado os parabéns de forma continuada pela forma como eles se veem eles e o seu papel na sociedade em que estão envolvidos. Portanto, acho que falta um pouco essa situação de avançar com as parcerias. Há um pouco certa desconfiança. Não querendo fugir muito, mas há um senhor chamado Fukuyama que tem alguma literatura sobre várias sociedades e diz que as sociedades mais bem-sucedidas são aquelas em que as entidades estão mais disponíveis e mais capazes de colaborar, de se associarem, de tomarem em mão projetos de grande dimensão. Há projetos que obrigam a ter muitos recursos e muitas vezes alguém sozinho ou uma pequena entidade não consegue, mas se juntar em rede conseguiu-á. Em sociedades mais abertas, mais capazes de confiar, mas também se calhar a confiança parte de termos mecanismos de resolução de litigios e de conflitos eficazes, e eficazes quer dizer justiça que seja justa e em tempo útil, cumprindo a regulamentação, cumprindo a lei, são sociedades mais bem-sucedidas do que sociedades em que essas condições não se verificam, em que a desconfiança ainda impera muito
em termos do comportamento das pessoas que dirigem as instituições e da própria sociedade como um todo. Portanto, acho que ainda temos um caminho a fazer. O professor tem vindo, não diga a falar no deserto, mas a chamar a atenção para esta necessidade da globalização e da smartphonização e da comunicação massiva, de levar o conhecimento e as competências a todos, mas precisamos de juntar muito mais esforços e provavelmente estará a ser essa o grande obstáculo, a grande dificuldade, que passa se calhar por uma questão de mentalidades, e as mentalidades são difíceis de mudar, não fugindo para capítulos dos quais não sou neutro, mas há, do ponto de vista histórico e de alguma literatura, 30 anos no deserto para que a nação, os que nasceram num determinado regime, deem lugar àqueles que já nasceram num outro regime com um pensamento diferente. Portanto, ansiamos que as novas gerações tenham um pensamento mais livre, menos condicionado e que consigam essas, de facto, levar a cabo aquilo que é o futuro. Portanto, quando falamos da estratégia, falei muito em preparar os recursos para o futuro, e isso faz parte da transformação da educação, da própria transmissão de competências e conhecimentos, mas também de atitudes. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia, professor. Não sei se posso colocar a minha pergunta ou o meu comentário agora. Por favor. Pode, o professor Matiquita é diretor científico. O professor Matiquita quer nos dizer o que é que nos devemos orientar. Por favor. E é uma honra ter estado conosco aqui presente. Muito obrigado pela aula, professor Carlos, e muito obrigado pela belíssima explicação. Eu queria primeiro partilhar uma pequena experiência que eu tive numa organização não governamental antes, e depois fazer uma pergunta que, de alguma forma, o professor Lourenço já apresentou a pergunta. É assim, normalmente as pessoas se reuniam nas segundas-feiras e cada um dizia qual é o produto que teve no trabalho dele da semana anterior e qual é o produto que espera ter na semana seguinte, naquela semana, naquela segunda-feira que começava. E muitas das vezes as pessoas sempre diziam isso, e normalmente quando a pessoa não conseguisse dizer o que que não, como é que não apresenta o produto da semana seguinte, já explicava por que não conseguiu, quais foram as coisas que impediram que ele alcançasse os objetivos para alcançar a meta. Por isso eu pergunto agora, e olhando para aquele slide em que 95% das pessoas não conhecem a estratégia da organização em questão, o professor Carlos acha que haveria algum problema sociocultural para que isso acontecesse? Ou qual seria a situação para melhorar ou para evitar que essas situações, 95%, é muita coisa para as pessoas não estarem alinhadas com a estratégia de uma organização? Muito obrigado, professor. Aqueles números que referem a Moçambique são números globais, são oriundos da BSC Colaborativo já há algum tempo. Se calhar aquela expressão segredo é a alma do negócio, se calhar volto a dizer a questão da desconfiança, porque a direção tem que estabelecer uma estratégia, portanto a estratégia vem do topo para a base, pode ser construída também em conjunto com a base. Eu passei por uma experiência pessoal numa anterior empresa, onde tinha um chefe, um patrão, um boss a sério, que tinha determinado tipo de orientação. Então, o que é que ele fazia? Ok, reunião geral de toda a gente, transmitia vários cenários possíveis e punha sobre os cenários em grupos de trabalho. Depois cada grupo chegava à conclusão e vinha perceber que ele era muito bom naquilo que fazia, porque chegávamos à conclusão que ele queria que chegássemos. Portanto, ele comunicava, tinha o cuidado de nos envolver a todos na decisão, e geralmente chegávamos à conclusão
só a decisão e tínhamos consonância com aquilo que era, ou não acaba aquilo que ele pretendia chegar, ou pelo menos estávamos lá muito próximo. Portanto, esta questão de comunicação entre o topo e a base, se calhar em alguns sítios com algumas barreiras culturais, mas os chefes têm que baixar à base e têm que transmitir, porque senão as bases não conseguem executar aquilo que é necessário. Se um soldado, a quem é atribuída uma determinada missão, não disserem qual é a missão, atirarem simplesmente para o terreno, nada vai acontecer, não, pelo menos nada de bom vai acontecer. Portanto, aqui é um pouco a mesma coisa. Tem que haver comunicação contínua e esse feedback contínuo. Aquilo que nos está a dizer, toda semanalmente reuniam, ok, fizemos, atingimos, não conseguimos porque houve este entrave. E como é que se resolve e o que é que nos estamos a propor fazer na próxima semana? É comunicação, é envolvimento de todos, é participação. Não estamos a bater com o pau na cabeça de ninguém, estamos a acompanhar, a apoiar. Aquilo que disse. O filho chega a casa, esconde as más notas. Ok, esse pai provavelmente não é muito bom para o filho, dizer que ele deve ser um bocadinho complicado. O filho está com problemas, chega a casa e diz: oh, pai, estou ali com problemas naquela cadeira de estatística 3, ou de econometria, ou de geologia dos minerais, não sei quantos. Preciso de ajuda. Ok, eu posso não ser especialista nessa área, mas temos que procurar alguém que dê ajuda, conseguimos encontrar ajuda. Por vezes também podemos dizer, então, mas quantas horas estudaste? Ah, foi meia hora. Então vamos lá estudar um bocadinho mais. Mas tem que se ver a ajuda e como é que se resolve o assunto também. E é este feedback contínuo, este diálogo que se tem que manter de forma contínua. Isso é essencial, é fundamental. Obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado. Temos mais intervenções? Eli? Bom dia, professor. Bom dia, professor. Eu tinha uma questão também, tá bom? É uma questão, tá bom? Pode vir falar daqui. Tinha uma questão, mas estou a recordar, já estou a recordar. Uma empresa, né? Tem que elaborar necessariamente um plano de gestão para ser seguido durante um determinado período. E há essa questão, mas não estava colocada desta maneira, só que acabei colocando de outra. Obrigado. Se não confiarmos exclusivamente na sorte, convém termos um plano. Se confiarmos exclusivamente na sorte, não precisamos de plano. Há coisas que eu não preciso de planos, quer dizer, resultam basicamente sem grandes constrangimentos, e as coisas resultam. Agora, se de facto queremos garantir um determinado caminho, queremos garantir uma determinada sustentabilidade, temos que analisar o mercado onde estamos, temos que analisar quais são as nossas competências e onde é que somos ou não capazes, onde é que temos que melhorar, como é que organizamos a estrutura, que recursos materiais e humanos precisamos. Portanto, precisamos sempre de ter, eu diria que precisamos sempre ter um plano. Podemos entrar depois em discussões, fugindo um pouco para o controle de gestão, se o controle de gestão é totalmente formal ou se há controle de gestão informal. E eu digo que o controle de gestão informal é muito importante. Aquele senhor de quem eu falei fazia controle de gestão formal, tínhamos mecanismos formais de controle de gestão e de reporting, mas tinha controle de gestão informal. Ele todos os dias de manhã fazia a ronda. Começava a entrar, ele entrava cedo no escritório, às vezes ficava lá de um dia para o outro também. Eram 4 pisos, ele começava a ronda no piso de cima, a falar com as pessoas, a perguntar assuntos que tinha pendentes com cada uma ou se alguma tinha dúvidas. Isto é controle de gestão, é comunicação entre a direção, entre aquilo que era o presidente da companhia e qualquer colaborador em qualquer posição que esteja. E ele havia plano, ele tem um plano e sabe onde quer chegar. Porque isso é fundamental. Se nós não sabemos onde queremos chegar, se queremos ir para a beira, mas não desenhamos o caminho, a rota para a beira, acabamos lá em um ano, provavelmente.
ou na Namaste, ou damos conta e de repente, eu digo, quando vou a Copa, de repente já estou ali na Suácia. Portanto, podemos nos enganar no caminho e não chegar onde queremos chegar. Só que às vezes é preciso mesmo sorte. Portanto, é preciso planear. Até mesmo uma viagem daqui para a beira é planeada, com antecedência, fazemos a revisão da viatura, ou tratamos de ter transporte atempadamente e garantir que vamos ter transporte. Se temos uma reunião e sabemos como funcionam determinados meios de transporte, se calhar não vamos no dia anterior ou 2 dias antes, para assegurar que lá chegamos a horas e a tempo. Portanto, esta programação, esta preparação, este planeamento é sempre necessário. Pode ser menos pesado, pode-se fazer planeamento numa folha branca A4, começando a escrever umas coisas. Mas tem que haver plano, porque senão é confiar totalmente na sorte. Não sei se temos alguém mais que queira intervir. Senhora Mônica? Por favor. Pode. Pode. Vou tentar ler aqui uma questão que é nos apresentada. O Sr. Carlos Alguém pergunta sobre quais são as tendências que afetam a gestão estratégica atualmente e quais são os principais desafios enfrentados pelas organizações na implementação das estratégias. Estarei a antecipar aquilo que é o próximo webinar, mas posso dizer assim, em termos de gestão estratégica, de modelos de gestão estratégica, eles são muito alinhados com a teoria de Balance Scorecard dos Srs. Norton e Kaplan. Acho que tem o cuidado de ser holística, portanto, ao criar as perspectivas, de não esquecermos nenhuma das vertentes de toda e qualquer instituição, desde aquilo que são os seus recursos, a sua estruturação, as interveniências, interdependências com terceiros, parceiros, clientes, utentes, aquilo que for, e os seus resultados finais. E voltamos à mesma. O grande desafio pode-se fazer planos estratégicos muito interessantes, mas é comunicar a estratégia e depois ter ferramentas que o suportem. Porque se formos 10, 15 pessoas, conseguimos funcionar muito com base no informal, sem grandes mecanismos. Quando começamos a ter organizações com 500 pessoas, provavelmente com localizações distribuídas, a comunicação, falamos do e-mail, falamos dos telefones, falamos dos grupos do WhatsApp, mas precisamos de mecanismos de comunicação e de suporte, e aí as ferramentas, aí é um pouco a minha quinta também do ponto de vista de tecnologia, lembrando que a Quid já é uma empresa de consultoria muito focada no desenvolvimento de sistemas de informação, é a nossa área principal de atuação. Aí estou a chamar, obviamente, a puxar a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer. Mas, na realidade, essa é a diferença, é a existência de mecanismos desta questão da comunicação. Eu posso dizer, uma das primeiras implementações que fiz, há 17 anos, 2006, 2007, foi no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, não em Moçambique, mas em Portugal. E aquilo foi comunicado globalmente, portanto, fez-se a questão do desdobramento da estratégia, eles tinham uma equipa dedicada, a gestão do topo estava de facto envolvida, comunicação com todas as pessoas do Instituto numa sala, 500 e tal pessoas do Instituto numa sala, para comunicar a estratégia, comunicar o porquê, como é que funcionava, como é que não funcionava, que havia uma ferramenta para fazer o suporte da comunicação e da monitorização, que serve até para muito mais do que isso, e não só. E isso foi aceito e absorvido por todos como algo de essencial e de importante que melhorava a vida de todos. Porque depois, quando falamos de coisas como avaliação de desempenho, eu costumo dizer, eu prefiro ser avaliado por aquilo que faço e não por rumores e boatos, ou por eventual má língua, ou por eventual favoritismo. A realidade é melhor do que toda e qualquer outra coisa, porque a realidade eu posso trabalhá-la. O resto é muito mais difícil. Portanto, as ferramentas jogam um papel importante na divulgação, mas também a vontade, obviamente, dos gestores de topo de baixarem, entre aspas, à base e de comunicarem, terem a capacidade de comunicarem, de levar consigo as pessoas e de as motivar. Essa é fundamental. Senão,
acabam sozinhos e a equipa toda lá atrás, mas o que é que vamos fazer? Essa é a realidade. Obrigado. Bom, muito obrigado. Eu vou devolver a palavra ao professor Lourenço, depois ao professor Carlos, e por fim vamos tirar uma foto família, tanto na sala virtual como para os que estão na sala presencial. Professor Lourenço, Mais uma vez agradecer a todos, particularmente a nossa convidada de honra, que é a professora Maria Pata, que está sempre conosco, apesar de uma agenda totalmente carregada. Nós agradecemos. Agradecer ao professor Carlos pela brilhante aula que nos deu. Para mim não é uma surpresa. Sempre que estou com o professor Carlos aprendo. Mas, por isto tudo, só tenho que mais uma vez manifestar o nosso desejo de continuar. Isto é preciso que se diga. Normalmente os consultores não apresentam faturas pequenas, né? As faturas dos consultores são grandes e nós, dizia o Malangatana, que era o nosso artista, que era pobre, tinha dificuldade de falar com um consultor, porque todas as vezes que falavam com um consultor, a fatura que lhe apresentava era grande, que ele não tinha capacidade de pagar. Então, repare que o que nós estamos a fazer é receber o seu apoio financeiro em termos de tempo e, no mesmo instante, redistribuir sem qualquer tipo de restrição. Entregamos como nos é entregue, passamos imediatamente e não pedimos nada em troca para as pessoas que passamos. Este é um exercício que muita gente pensa que é fácil, convidar especialistas como o Carlos para dar estas aulas em regime de voluntariado. E quando nós iniciamos este tipo de diálogo, às vezes mandam-nos passear a primeira conversa e é preciso insistência para a responsabilidade social, do interesse social que nós defendemos. Muito obrigado, professor Carlos, muito obrigado a todos os presentes. muito obrigado, professor Carlos. Por favor, umas notas. Umas notas finais. Primeira questão, eu acho que tenho que agradecer ao professor Lourenço a forma como sempre, desde há não sei quantos anos, me tem tratado, e seria impensável para mim não retribuir de maneira nenhuma a forma extraordinária. Não tenho palavras para descrever como tem sido tratado e como tem sido a relação. Muito, muito obrigado, professor. Claro que estarei sempre disponível para estarmos juntos e fazermos coisas destas em conjunto. Não há a mínima questão. Foi difícil conseguir perceber como é que eu conseguiria contribuir e uma vez que isso está em andamento, vamos avançar, mas muito, muito, muito obrigado. Depois, de facto, focou numa coisa interessante. O conhecimento é a única coisa que se pode repartir, que se pode dar, em que aquele que dá não perde absolutamente nada. Aprende. Eu também aprendi. Portanto, também aproveito e também tenho um ganho de aprendizado com aquilo que acabei de fazer, que foi transmitir uma parte pequena do meu conhecimento, mas dentro daquilo que era o tempo e o âmbito e o objeto, e vamos dar continuidade num próximo webinar. Portanto, estamos agora em setembro, não é? Agora no dia 3, penso que em novembro, dia 12 ou dia 13, já há uma agenda, e esse aí já mais prático, já mais virado para a teoria de Balance Scorecard e para a utilização de Balance Scorecard e das ferramentas como suporte à gestão, porque são necessárias, são importantes. E pronto, não me resta dizer mais nada que não seja muito, 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 muito obrigado, professor. Bem-aja por todo o trabalho que tem feito, por tudo aquilo que tem tentado levar a cabo e que espero que, dentro daquilo que eu possa ajudar, consiga de facto chegar onde quer chegar. Muito, muito obrigado e bem-aja. Obrigado. Ah,
Muito obrigado, professor Carlos, por esta magnífica aula. Podemos fertilizar com mais profundidade os conceitos de gestão estratégica, desde o desenho até o alcance dos resultados. Queria pedir para que todos os participantes pudessem ligar as câmeras, por forma que tirássemos uma fotografia e com um Gostaria. sorriso Um endereçado ao professor sorriso. Carlos pela sua disponibilidade em vir, portanto, nos dar uma aula on demand sobre um tema tão relevante como esse. Por favor, vamos ligar as câmeras. O professor pode desconectar a apresentação? Posso stop share. Muito bem. Yeah. Não, estou tirando foto. Estamos ligando as câmeras. Muito bem. Eu peço sorriso do Cornélio. O Cornélio não sorri. O Podes Cornélio ligar. é uma pessoa que não sorri. Champion, não estamos a ouvir, professor da T. Ok. Fotografia captada e até a próxima. Daisy está aqui. Obrigado. Yeah. Muito obrigado. Até breve. Yeah. Obrigado.